Agora sim, eu criei um rosto de boneca utilizando todo aquele processo que eu fiz nos vídeos anteriores. Só que eu criei uma cabecinha a partir de uma cabeça arredondada mesmo, e que essa expressão possa ser utilizada numa boneca, né? Isso aqui pode ser aumentado ou diminuído. Eu já fiz isso, já adiantei todo esse processo, fiz as linhas guias, dentro da parte da metade inferior desse quadrado, eu fiz todos os elementos faciais, só a sobrancelha que ficou pro lado de fora. Já fiz uma orelhinha mais parecida com a orelha que a gente utiliza em bonecas. Fiz um olho um pouco maior, porque fica bonito, quanto maior os olhos, mais expressivo fica o olhar. A boca eu fiz pequenininha, o nariz eu fiz pequenininho e eu utilizei as linhas guias. Eu fiz tudo isso porque eu queria chegar num rosto que eu pudesse utilizar em várias bonecas, né? Independente do tamanho. Eu vou fazer uma pequenininha, então eu fiz um rosto pequeno. A partir disto, eu fiz um stencil. Peguei um acetato, que é aquele material que eu já expliquei para vocês, que é aquele material plástico, né, que a gente usa para embalagens. Né? Esse material aqui ó, foi o que a gente utilizou para fazer o olho, né, para riscar o olho e depois espelhar para fazer o outro lado. Então você encontra folhas dele em tamanho A4, em tamanho carta, encontra em vários tamanhos isso aqui. E várias espessuras também. Esse aqui é bem fininho, olha, ele é bem maleável. Porque esse aqui foi de alguma embalagem que eu tirei. Eu reaproveito os acetatos. Né? Tampa de embalagem que vem de supermercado, de caixas de presente, quando a gente recebe e tem uma parte transparente, eu utilizo. De bombom, eu utilizo. No caso, eu peguei um outro acetato um pouquinho mais firme. Olha, ele é um pouco mais firme para fazer esse stencil. Por que eu preciso de material mais firme? Porque se eu for reutilizar para fazer várias bonecas, ele precisa ter mais resistência para eu poder trabalhar sem que ele rasgue com facilidade. Então, o que eu fiz? Depois que eu cheguei nesse rosto, que é o rosto que eu quero, eu venho com um acetato. Eu fiz essas marquinhas aqui. Deixa eu fazer. Vou colocar aqui mais embaixo aqui. Olha. Eu fiz 4 marquinhas, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. São referentes a esses cantos aqui, ó. Porque eu precisava centralizar isso sem correr, porque eu não tinha como alfinetar. Eu posso prender também com fita adesiva ou durex. Para isso não correr na hora que eu estiver riscando, ó. Eu ajusto aqui, ó. Tá vendo? Ajustei o quadro. Aí o que eu faço? Com o auxílio da caneta permanente, que é essa caneta aqui, ó, eu tô usando a ponta de 2 milímetros, que é essa ponta aqui, um pouquinho mais grossinha, tá vendo? Tem mais fina que isso aqui, mas eu tô usando de 2 milímetros. Eu preciso de um risco, um traço um pouquinho mais largo, porque depois eu vou precisar usar um furador ou uma agulha grossa para fazer uns pontinhos aqui, furar as linhas e estilete para trabalhar algumas áreas. Então, o que eu faço? Eu venho e traço o rosto nesse acetato. Pronto. Essa cruz aqui é a linha de divisão do meio horizontal e do meio... Deixa eu tirar a mão, fica mais fácil. Essa cruz aqui, ó, é a linha de divisão do meio horizontal e do meio vertical. Isso vai facilitar na hora que eu for trabalhar esse stencil no tecido, no rostinho da boneca. Porque eu vou colocar um alfinete bem aqui, ó, bem no centro. Depois que eu encontrar o centro do rosto da boneca, eu venho e coloco um alfinete aqui, vai segurar o meu stencil
para que eu possa riscar sem que ele fique se movendo. Na verdade, ele vai ter vários alfinetes em algumas regiões aqui para poder não correr na hora que eu estiver pintando. Feito isso, tracei tudo, fiz todos os traços. Deixa eu tirar aqui o papel só um minutinho. Assim fica mais fácil de ver. Agora eu utilizo o estilete. Só cuidado no manuseio dele, né? Utilize o estilete que você tiver em casa. Tem uns com maior precisão, são feitos para o pessoal que trabalha com craft. Então, eu utilizei o estilete para algumas áreas. O furador, pode ser furador ou pode ser uma agulha que tenha essa espessura mais grossa aqui, ó. Tá vendo? Essa espessura aqui mais grossa, porque eu preciso fazer um furo em que a ponta do lápis consiga passar por ele, para poder eu riscar no papel ou no tecido. E uma buchinha dessas de pia, uma novinha, você pode deixar só para isso mesmo, ou uma espuma que você tenha, que seja reta, para facilitar na hora de furar. Então, o que vai ser feito? Em algumas áreas eu vou cortar com estilete. Qual áreas? Eu vazei a área das orelhas, de ambas as orelhas, vazei o lábio superior, vazei as duas sobrancelhas. E o que é vazar? Cortar, tirar fora. Então, eu tirei fora a orelha, tirei fora as sobrancelhas e tirei fora o lábio superior. Cuidado para não sair tirando fora tudo, porque senão depois vaza tudo, você perde o teu stencil. A ideia do stencil é que tudo fique no seu lugar e que você tenha algumas linhas de direção para você poder trabalhar. Então, a gente não vaza tudo. Algumas áreas a gente só tira o essencial mesmo. Aqui, olha, eu tirei com o estilete, eu tirei a linha, esta linha aqui, ó, até a altura da onde vai ficar o cílio, para marcar aonde vai ficar a íris, porque a pupila eu faço depois à mão livre. O canto externo do olho, um pedacinho aqui embaixo, que é para poder saber aonde eu vou ter que desenhar. O canto interno, aqui eu me alonguei um pouquinho. E um pedacinho aqui em cima, olha, cuidado para não tocar aqui, ó, nas duas partes onde foi cortado, eu tenho que deixar um espacinho. Onde você vê essa marca preta, é a linha que não teve corte. É necessário que fiquem esses espaços para que isso aqui não saia tudo. Se você já tiver bastante segurança, você pode vazar o olho todo. Tirar todo, como eu tirei a orelha aqui. Mas, e aí para você colocar a íris depois no lugar certo? Você tem que saber o que está fazendo. Então, até chegar lá, você pode usar esse recurso aqui. Facilita bem. Só tenha cuidado no manuseio, não deixe que crianças estejam perto. Proteja a superfície que você está trabalhando. Você pode proteger com papelão ou você pode proteger. Até eu gosto muito de usar aquelas tábuas que a gente usa em cozinha. Eu tenho uma, é que aqui eu tô sem ela. Eu tenho uma de vidro, aquelas que a gente corta legume. Então eu trabalho em cima dela, porque aí eu corto com estilete, aí não tem perigo. E quando eu estou trabalhando com estilete, eu tenho que estar extremamente calma, um dia calmo, sem movimento em casa, porque é precisão. Você vai trabalhar com precisão. Cuidar com os dedos, para não se cortar. E terminou de trabalhar, já guarda o estilete para evitar acidentes. Deixa ele sempre assim, ó, quando for guardar, deixa sempre assim, com a lâmina escondida, né? Se for aqueles estiletes que a gente troca, tem um cabo, você troca só a lâmina. Eles têm um estojo, mantenha sempre esse estojo, né? As lâminas sempre no estojo. Quando for manusear, cuidado, porque estilete é terrível. Eu já sofri acidente com estilete e não é nada agradável o corte, não. Então, fiz o vazado dos olhos, né?
respeitando os espaços, assim, eu não tenho perigo de que isso saia todo. O nariz também, olha, eu tirei a linha de cima, tirei a linha da lateral da narina, tirei a linha da lateral da narina. O outro olho eu fiz igual a este, a sobrancelha a mesma coisa. E no resto do trabalho, desculpa. E o lábio inferior eu fiz como se fosse uma curvinha, cortei aqui, cortei aqui. Então, é o suficiente para que o lápis passe. Aí. No resto, aqui na linha do rosto, isso se eu for desenhar num papel, para poder exercitar tons, para poder exercitar etnias, para poder fazer alguma mudança no meu desenho original, é importante que a gente faça isso aqui para não estar toda hora, né, tendo que ficar xerocando o rosto, ficar xerocando isso daqui para trabalhar em cima. Então, o que eu faço? Eu pego a buchinha, nossa buchinha de louça, coloco o stencil em cima e venho com o furador, furando em espaços intercalados. Olha, vou intercalando aqui, tá vendo? Por isso que eu preciso ter uma espuma, porque senão o furador não fura. Aqui eu vou fazer isso todo, ao redor todo da cabeça. E aqui, ó, nos buraquinhos da narina. Se você tiver aquele ferrinho de solda, também serve. Tem um que ele tem a ponta bem fininha, também serve para fazer isso aqui no acetato. Só tenha cuidado para não se queimar e não fazer nenhum estrago. Só que aí, no caso, se você for usar o ferrinho, já não é aconselhável usar uma buchinha embaixo, porque é perigoso queimá-la, né? Então, aí você vai trabalhar com um outro material de apoio. Pode ser a própria tábua de legumes ou uma superfície de madeira, é mais aconselhável. Tendo feito o stencil, meu stencil está pronto. Como é que eu vou trabalhar isso? Aqui eu já tinha até começado a fazer para testar. Eu venho no papel, tá aqui, ó, meu stencil está no papel. Aí eu começo a riscar. Como esse daqui já está riscado, deixa eu ver se eu encontro uma outra folha de papel para poder riscar para vocês verem. Ou até aqui mesmo, aqui dá. Aqui dá para desenhar um outro. Olha, eu seguro meu stencil, passo o lápis, faço a orelha, a outra orelha. Primeiro eu desenho os elementos internos. Por que isso? Porque se esse stencil correr, eu já estou com os elementos feitos nos lugares certos. Passo a ponta do lápis, a ponta do meu lápis está um pouco robusta. É bom um lápis bem apontadinho, que vai passar aqui com cuidado. Olha, ele vai entrar nos espaços que eu delimitei. Algumas linhas, obviamente, eu não preciso fazer, como essa daqui da pálpebra inferior e da pálpebra superior, porque isso eu posso fazer depois. Só a olho mesmo. E como eu vou trabalhar com tinta, ou com lápis de cor, se eu estiver fazendo trabalho no papel, aí eu faço isso com o próprio lápis. Aqui, olha, eu vou fazendo os pontinhos ao redor todo. Isso aqui, no caso, eu estiver trabalhando no papel, eu faço isso. Se eu estiver trabalhando no tecido, não tem necessidade, porque o próprio desenho do molde da cabeça já vai servir de guia para mim. Eu não vou precisar estar fazendo isso aqui. Isso aqui é mais para eu exercitar no papel.
a gente exercitando no papel antes, tem mais segurança na hora que for passar para o tecido. Então, o papel a gente usa tanto o grafite para sombrear, como lápis de cor, giz pastel, naquilo que te dá segurança. Aqui, como ficou. Então, agora é só unir os pontos. Igual aqueles trabalhos infantis. Eu vou unir os pontos aqui, ó, bem devagarinho. Esse lápis, provavelmente, que eu tô trabalhando, deve ser um HB, porque ele é bem fraquinho. Mas o ideal é que seja isso mesmo. A gente trabalha com HB ou 2B. Caso você queira reforçar, trabalha com 6B, só que 6B mancha bastante. Eu digo que ele suja muito papel. Ele borra bastante. Aí você precisa já saber o que está fazendo, saber o que você quer escurecer, depois dar uma jateada com verniz spray fosco para que isso não saia, não fique saindo, parece o carvão. Aqui, olha, é só ligar as linhas, porque eu já botei as linhas de direção aqui, ó, como fica prático. E aí eu fiz o meu stencil. Aqui a narina, posso puxar um pouquinho de cada lado, aqui, aqui. E o lábio inferior, que eu fiz uma boca bem pequenininha. Ela fica bem delicadinha. Pronto. Aí, ó, tá vendo? Já criei um rostinho igual ao outro. Aí aqui depois eu venho trabalhando os cílios e trabalhando o sombreamento, que é o que eu vou fazer agora. Aqui, ó, que já foi trabalhado. Aí eu já trabalhei toda a parte de sombreamento. Fiz a sombra com o lápis grafite primeiro, para poder identificar como ficaria, né? O sombreamento, respeitando aqueles limites e volumes que a gente viu na hora de trabalhar o rosto, que as partes onde tem mais volume, como testa, nariz, a maçã do rosto, o buço, o queixo, os próprios lábios e a região central do olho, né? O centro da pálpebra, aqui no supercílio, né? Entre a sobrancelha e a pálpebra, a orelha, o topo da cabeça, o topo do nariz, aqui a parte de cima do nariz, da bolinha do nariz, né? Na parte também das narinas aqui, que também forma como se fossem duas esferinhas, a gente deixa mais claro, porque vai ter mais volume, tá mais claro. As partes mais afundadas, as partes mais profundas, onde tem sulcos, a gente escurece, a gente trabalha sombreando, escurecendo. Então, tendo isso em mente, fica mais fácil a gente conseguir um efeito para o nosso trabalho. Então, no caso aqui, eu usei o grafite para sombrear as áreas. Então, eu escureci aqui a parte do olho, fiz a parte de... Eu fiz um olho escuro aqui, né? Como se ele fosse todo preto. Então, eu trabalhei toda a área de íris e de pupila em preto. Essas partes aqui, ó, de luz, eu usei um lápis borracha para apagar depois. Veja que os pontos de luz são iguais para os dois olhos, porque as esferas, ambas as esferas dos olhos, elas vão receber a luz do mesmo jeito, a luz e a sombra vai ser projetada do mesmo jeito para ambos os olhos. Então, isso aqui eu trabalhei com grafite, então eu deixei o lábio inferior bem mais clarinho, porque eu quero mais volume para ele. O lábio superior eu já escureci um pouco mais, só deixei mesmo aquela regiãozinha central, que é onde tem aquela esferinha mais clara. Aqui dentro da orelha eu nem me preocupei, porque normalmente a orelha, quando a gente faz, a gente dá só um leve sombreamento nela. E fiz os cílios e o acabamento. Aí depois eu passei para o lápis de cor para ver como isso ficaria no rosto.
de boneca branca. No caso aqui eu estaria trabalhando com a etnia branca. Então aqui eu já vim com lápis de cor. Trabalhei com lápis comum, lápis escolar. Usei aquele tom de salmão para fazer a pele. Dei uma escurecida na lateral, escureci as regiões de pálpebra. Fiz o nariz, dando sombra mais na parte de baixo, porque o nariz vai projetar sombra nele mesmo, então tem sombra aqui embaixo. Na lateral da narina, aqui na parte do buço, onde tem aquela regiãozinha mais profunda, né, entre o nariz e a boca, então recebe sombra. No cantinho entre o queixo e a boca, recebe sombra. Abaixo do queixo, porque o próprio queixo, o próprio rosto produz sombra embaixo dele, a gente sombreia também. O cantinho da boca foi sombreado. E algumas áreas aqui na lateral, que é onde fica a têmpora, também fica um pouquinho mais profundo, aí eu sombreei. Dentro das orelhas também foi sombreado. Essa linha, que é a linha que divide o rosto dos olhos, onde fica aquela carninha, né, do olho, também eu sombreei um pouco com o salmão, com esse lápis cor de salmão. Depois eu venho com um lápis um pouco mais avermelhado, mais rosado, para acentuar a cor na bochecha, para ela ficar bem curada. Trabalhei aqui na boca, a parte superior da boca, um pouquinho aqui entre as duas esferas do lábio inferior, dentro das orelhas. Aqui eu não me preocupei em fazer a carninha do olho, né? Poderia ter usado também um tom um pouquinho mais escuro para fazer a carninha do olho, aqui dos dois lados, porque eu só queria ver como é que isso daqui ficaria, né, pintado. A íris eu pintei em verde, não esqueci de dar aquela sombra aqui em cima, depois que a gente pinta a íris de verde, que pintou toda essa região da pupila de verde, aí eu dou uma sombreada, uma leve sombreada. Aqui eu usei o próprio preto, porque eu estava usando um lápis de cor, mas quem estiver trabalhando com tinta usa pode usar um tom de cinza, um tom de sépia para fazer isso daqui. E trabalhei com a luz com tinta, que eu usei tinta acrílica e fiz os pontos de luz exatamente onde eu tinha feito no outro trabalho, já que eu tinha feito no grafite. Mesma coisa aqui, pincelei um pouquinho aqui, um pouquinho acima do nariz e dei 2 pontinhos na bochecha, que isso daqui é uma característica minha. Lógico que isso daqui vai variar conforme a etnia e conforme a expressão que eu quero dar para a boneca. Isso aqui é só um estudo. Aqui está. Este é meu rosto base. Eu risquei todos os rostos usando esse gabarito que eu fiz aqui, olha. Meu stencil. Menos a parte de olho, tá? Olho e o nariz para etnia negra. Para as outras eu usei o mesmo gabarito, só não a parte de olho. Essa daqui eu usei só a parte de baixo do olho para fazer. Então, esse daqui foi o risco que eu já tinha feito, o básico. Aqui, quando eu for fazer uma oriental, uma bonequinha oriental, uma asiática, eu faço o traçado. O que eu fiz aqui? Eu baixei um pouco a sobrancelha dela. Por quê? Porque os olhinhos dela são puxados. Ó. Tiro. Então, aqui foi riscado boca, nariz, orelhas, tudo normal. Quando eu cheguei na parte de olho e sobrancelha, eu modifiquei. Porque os olhos dos orientais são puxadinhos. Então, tem um outro formato. Mas, olha, ele está respeitando o centro, aquela linha de direção minha de centro de olho, para os 2 olhos. Aí eu só modifico o formato do olhinho. Puxo e faço ele mais puxadinho e
crio a bonequinha oriental. Aí desço um pouquinho as sobrancelhas, porque o olho já tá mais baixo. Se eu for fazer uma bonequinha negra, ela tem a etnia, né? Respeitando a etnia dela. O nariz é um pouquinho maior. Então, o que que eu faço? Eu tenho dificuldade de desenhar o nariz. Então, eu venho aqui, no lugar do nariz, faço o primeiro traço aqui. Eu sei que as narinas vão ficar um pouquinho mais largas, um pouquinho mais abertas. Então, eu corro para um lado, risco a narina de um lado, corro para o outro lado, risco a narina do outro lado. A linha da narina e faço a parte de dentro. A boca também é um pouco maior, então essa boca eu desenho maior. No caso, fiz as boquinhas pequenas, aí é só ampliar o risco. Você pode fazer a linha central da boquinha, ó. Essa linha aqui, faz a linha central da boca e faz uma marquinha aqui em cima só. Aí daqui eu amplio, aumento o volume para a lateral dos dois lados e o lábio inferior também eu deixo mais volumoso, porque é característica da etnia negra ter o lábio mais volumoso e o nariz um pouquinho mais largo. Então, trabalhando assim, a gente consegue fazer uma infinidade de rostos. E aqui na de olhinho fechado, eu fiz todos os traços e na hora de fazer o olho fechado, eu aproveitei a linha de baixo aqui, ó, dos olhos. Tá vendo? Eu tracei aqui, só fiz essa linha, joguei os cílios para fora do rosto, né? De dentro para fora do rosto e tracei uma linha aqui de limite, ó. Aqui, ó. A gente aproveitar essa linha aqui de dentro para fazer o limite, da onde vai ficar a pálpebra, porque o olhinho tá fechado. Então, aí é só brincar, exercitar o tema e depois passar para o tecido para poder fazer as bonecas. A gente se vê.